Dom de línguas, as pessoas falam vários tipos de línguas. Nós vamos estudar detalhadamente depois, vamos ver que existem 4 tipos de línguas diferentes. Então não é só falar em língua. E quase não se vê hoje na igreja pessoas falando em línguas, não se vê manifestações dos dons espirituais na igreja. Tem gente que quer regular o que não existe. Quase não existe, como é que você vai regular? Paulo teve a necessidade de regulamentar na igreja de Corinto, porque todos os dons operavam. Na igreja de hoje, quase não se vê manifestação dos dons espirituais. Então, essa desculpa é falha, uma desculpa boba, que os sensacionistas teimam em inventar de tudo para poder dizer que os dons só eram necessários na época dos apóstolos e hoje não são necessários. Então essa é a principal razão deles combaterem isso. Inclusive, sorrateiramente, eles estão hoje aí se formando em grupos para combater o pentecostal. E as igrejas pentecostais têm que tomar cuidado, porque cada dia se levantam mais contra o pentecostalismo. Cada dia mais se levantam contra as manifestações do Espírito Santo. Existe aí um grupo hoje bem formado, bem organizado, se autodenominando como aí um grupo de missão integral, que estão realmente combatendo as manifestações dos dons espirituais. Então temos que tomar cuidado. Na atualidade existe aí um grande movimento anti-manifestações do Espírito Santo. O que está acontecendo hoje na maioria das vezes é que alguém que recebeu o dom fica sufocado, muitas vezes até humilhado, e não pode exercer a sua função no corpo de Cristo. Não tem permissão para isso. E aí, todo o corpo sofre por causa disso. Porque Deus quer manifestar a sua graça, a sua glória. Deus quer manifestar o seu poder no meio do seu povo. Deus ama o seu povo. E esses dons vêm para ajudar este povo. Muita gente tentando proibir Deus de se manifestar na igreja. E os cultos estão ficando vazios de espiritualidade. Passaram a ser apenas um show, onde se canta 70%, 80% do culto. Tópico 2, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Então existem aí uma diversidade de dons. Os dons espirituais. Então existem os dons do Pai, os dons de Jesus e os dons do Espírito Santo. Todos são dons espirituais, são sobrenaturais, vêm de Deus. Agora, é evidente que se nós lermos aí 1 Coríntios 12, aí nós podemos ler aí Romanos, podemos ler aí Efésios, nós vamos ver que existem esses dons trabalhando em conjunto, se completando. E os dons espirituais capacitam aqueles que estão prestando serviço à igreja e aqueles que são ministros na igreja. Então por isso existe essa união, esse trabalho geral do Espírito Santo na igreja. Ele opera em tudo, em todos. Não discrimina ninguém. Paulo diz, olha, todos podeis profetizar. Todos na igreja podem ser batizados com o Espírito Santo. Todos podem receber dons. Todos. Agora, principalmente aqueles que estão em algum serviço na igreja, aqueles que prestam algum serviço e aqueles que lideram a igreja, aqueles que são ministros, principalmente, porque são exemplo do povo, são os primeiros que devem manifestar esses dons.
Tópico 3, então, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos 12,6, 1 de Pedro 4,10. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de 1 Coríntios, foi colocado entre os 12 dons e o 14 de línguas e profecia. Então, como nós dissemos no início, o dom manifesta pelo amor. A mola mestra aí, que vai conduzir as pessoas a buscar os dons e exercer esses dons, praticar esses dons na igreja, é o amor, porque querem ajudar as pessoas. Agora, o que acontece muito na igreja é que a própria igreja, pela imaturidade e falta de ensino, começa a considerar aqueles que têm um dom superior aos outros. E não é verdade. Ninguém é melhor do que o outro porque possui um dom. Porque o dom é pela graça de Deus que recebemos, não é por merecimento. Então, onde não há ensino, então acontecem essas coisas, né? Então, o que nós temos que fazer é ensinar na igreja sobre dons e buscarmos a operação desses dons na igreja. Esses dons são para serem usados tanto para melhorar a unidade, tanto para fazer o crescimento da igreja, como para trabalhar lá fora da igreja, lá na rua, lá no hospital, lá no colégio, no trabalho. Esses dons devem produzir almas. São capacitações que nos são dadas para produzirmos almas, para produzirmos união na igreja, para produzirmos alegria da igreja, para estarmos sempre vendo a presença de Deus na igreja como uma cooperação normal dentro da igreja. Nossos cultos, nós temos que ter certeza que Deus está conosco e Ele se manifesta, Ele recebe o culto e manifesta aí a sua presença, recebendo esse culto. Nós temos que sermos realmente uma igreja pentecostal, onde Deus está presente em nossos cultos, onde Deus opera sinais, prodígios e maravilhas no meio de nós. Conclusão aí, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então não existe nenhuma base bíblica para se dizer que os dons cessaram com a morte lá dos últimos apóstolos. Tanto que a Bíblia cita a manifestação dos dons espirituais, mesmo já no final do Novo Testamento, né? Mesmo aí no final de Atos dos Apóstolos ainda estão ocorrendo os dons espirituais, quando a maioria dos apóstolos já tinha até morrido. Então os dons sempre existiram, continuam existindo, e se nós olharmos aí, mesmo nas nossas épocas, né, mais atuais da humanidade, nós vamos ver que sempre os dons estiveram em operação. E não existe esse negócio de dizer que só eram necessários naquela época, porque hoje são super necessários. Olha aí o tanto de heresia que está acontecendo aí, tanto de coisa errada que vemos aí. Então existe uma grande necessidade, um trabalho gigantesco que Satanás tem feito aí, estimulando as pessoas ao pecado. Então nunca houve tanta necessidade como agora dos dons estar em operação. O problema é que a igreja deixou de orar muito, de jejuar muito, de estudar muito a palavra de Deus, e estão vivendo aí no oba-oba, se divertindo, como se ser evangélico agora fosse uma festa. Então nós temos que fazer a obra de Deus com seriedade e temos que nos consagrar, nos santificar para podermos sermos usados por Deus. Temos que ser vasos para a honra. Então deixemos o pecado, combatemos esse pecado e vamos entrar na luta de Deus, na obra de Deus, e vamos aí ser
cada um de nós instrumentos de Deus, para que Deus possa nos usar grandemente com sinais, prodígios, maravilhas, e que os dons espirituais, tanto os dons de serviço, como os dons ministeriais, como os dons do Espírito Santo, sejam evidentes na igreja. Vamos orar agora. Mais para frente nós vamos ver detalhadamente todos esses dons espirituais, aí nas próximas lições. Vamos orar então. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. E você que deseja ser usado por Deus, você deseja se entregar nas mãos de Deus para exercer aí um serviço na igreja, você exercer um ministério na igreja, você ser canal de Deus para a operação dos dons espirituais na igreja, peça a Deus agora. Mas olha, tudo funciona com desejo e fé. Você acreditar, você desejar, mas também acreditar que você pode ser um canal de Deus. Nada é por merecimento, tudo é pela graça de Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas agora. Pai querido, vem com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia sobre essas vidas. Salva, Senhor, agora aqueles que se chegam a ti, arrependidos dos seus pecados. Concede a eles o teu perdão, a tua misericórdia. Concede a eles, Pai, a presença do Espírito Santo agora na vida deles. Capacita, Senhor, aqueles que se chegam a ti agora, que desejam, Senhor, serem usados por ti, que desejam trabalhar para ti, que desejam, Senhor, serem aí uma peça-chave nesse corpo que é a tua igreja. Pai querido, em nome de Jesus, vem, Senhor, escolhendo essas pessoas, vem, Senhor, olhando agora o coração de cada um, o desejo de cada um, e vem atendendo, Senhor. Faze maravilhas nessas vidas, Senhor. Vem capacitando essas vidas. Ó Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, nós te pedimos também que cada vida seja usada grandemente, Senhor, por ti. Ó Jesus, escolhe os ministérios, escolhe aqueles que estarão coordenando, aqueles que estarão trabalhando nessa grande obra, que estarão liderando pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, também te pedimos que o Espírito Santo venha agora, Senhor, venha capacitando esses ministérios, esses dons de serviço, que venha trazendo dons à igreja, seja unida, alegre, feliz, fazendo a obra de Deus, ganhando muitas e muitas, milhares e milhares de almas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.